em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta encíclica Dominum et Vivificantem do Papa São João Paulo II, publicada em 1986, sobre o Espírito Santo na vida da Igreja e do mundo. Primeira parte, secção 4 e 5. Secção 4. O Messias, ungido com o Espírito Santo. Ponto 15. Realizou-se também, cabalmente, a missão do Messias, isto é, daquele que receberá a plenitude do Espírito Santo, em favor do povo eleito por Deus e de toda a humanidade. Messias, literalmente, significa Cristo, isto é, ungido. E na história da salvação significa ungido com o Espírito Santo. Esta era a tradição profética do Antigo Testamento. Atendendo-se a ela, Simão Pedro, em casa de Cornélio, diria: Vós conheceis o que aconteceu por toda a Judeia, depois do batismo pregado por João, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com o poder a Jesus de Nazaré. Atos, capítulo 10, versículo 37 e seguintes. Estas palavras de São Pedro e de muitas outras semelhantes, é preciso remontar, antes de mais, à profecia de Isaías, algumas vezes chamadas de o Quinto Evangelho, ou então o Evangelho do Antigo Testamento. Isaías, fazendo alusão à vinda de um personagem misterioso, que a revelação neotestamentária identificará em Jesus, liga a sua pessoa e a sua missão a uma ação particular do Espírito Santo, o Espírito do Senhor. São estas as palavras do profeta. Despontará um rebento do tronco de Jessé, e um renovo brotará da sua raiz. Sobre ele pousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor de Deus. E no temor do Senhor está a sua inspiração. Isaías capítulo 11, versículo 1 a 3. Este texto é importante para toda a pneumatologia do Antigo Testamento, porque constitui como que uma ponte entre o antigo conceito bíblico do Espírito, entendido, primeiro que tudo, como um sopro carismático, e o Espírito, como pessoa e como dom para a pessoa. O Messias da estirpe de David, do tronco de Jessé, é precisamente esta pessoa, sobre a qual pousará o Espírito do Senhor. É evidente que neste caso não se pode falar ainda da revelação do Paráclito. Todavia, com essa alusão velada à figura do futuro Messias, abre-se, por assim dizer, o caminho que, uma vez demandado, vai preparando a revelação plena do Espírito Santo na unidade do mistério trinitário, a qual se tornará manifesta, finalmente, na nova aliança. Ponto 16. Esse caminho é o próprio Messias. Na antiga aliança, a unção tinha-se tornado o símbolo externo do dom do Espírito. O Messias, bem mais do que qualquer outro personagem ungido na antiga aliança, é o único grande ungido pelo próprio Deus. É o ungido, no sentido de possuir a plenitude do Espírito de Deus. Ele mesmo será também um mediador, para ser concedido este Espírito a todo o povo. Com efeito, são no mesmo profeta estas outras palavras: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor consagrou-me com a unção. Enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a curar as feridas dos corações quebrantados, a proclamar a redenção para os cativos, a libertar os prisioneiros, a promulgar o ano da misericórdia do Senhor,
Isaías capítulo 61, versículo 1 e seguintes. O ungido é também enviado com o Espírito do Senhor. Agora o Senhor Deus enviou-me juntamente com o seu Espírito. Isaías capítulo 48, versículo 16. Segundo o livro de Isaías, o ungido e o enviado, juntamente com o Espírito do Senhor, é também o eleito servo do Senhor, sobre o qual repousa o Espírito de Deus. Eis o meu servo que eu amparo, o meu eleito, no qual a minha alma pôs a sua complacência. Fiz repousar sobre ele o meu Espírito. Isaías capítulo 42, versículo 1. Como é sabido, o servo do Senhor é revelado no livro de Isaías como o verdadeiro homem das dores, o Messias que sofre pelos pecados do mundo, conforme Isaías capítulo 53, versículo 5 a 6 e também no versículo 8. E, simultaneamente, é Ele mesmo aquele cuja missão produzirá para toda a humanidade verdadeiros frutos de salvação. Ele levará a direito as nações, Isaías capítulo 42, versículo 1, e tornar-se-á a aliança do povo à luz das nações, Isaías capítulo 42, versículo 6, para que leve a minha salvação até aos confins da terra, Isaías capítulo 49, versículo 6. Porque o meu Espírito que desceu sobre ti e as palavras que te pus na boca não se apartarão dos teus lábios, nem da boca da tua descendência, nem da boca dos descendentes dos teus descendentes, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Isaías capítulo 59, versículo 21. Os textos proféticos que acabam de ser apresentados devem ser lidos por nós à luz do Evangelho. O Novo Testamento, por sua vez, adquire um esclarecimento particular da admirável luz contida nestes textos veterotestamentários. O profeta apresenta o Messias como aquele que vem com o Espírito Santo, como aquele que possui em si a plenitude deste Espírito e, ao mesmo tempo, é portador dele para os outros, para Israel, para todas as nações, para toda a humanidade. A plenitude do Espírito de Deus é acompanhada por múltiplos dons, os bens da salvação, destinados de modo particular aos pobres e aos que sofrem, a todos aqueles que abrem os seus corações a esses dons. Isso acontece, algumas vezes, mediante as experiências dolorosas da própria existência, mas, primeiro que tudo, por aquela disponibilidade interior que vem da fé. O velho Simeão, homem justo e piedoso, com o qual estava o Espírito Santo, teve a intuição disso no momento da apresentação de Jesus no templo, quando vislumbrou nele a salvação preparada em favor de todos os povos, à custa do grande sofrimento, a cruz, que ele deveria vir a abraçar, juntamente com a sua mãe, conforme está escrito no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 25 a 35. Disso tinha também, e ainda melhor, a intuição de que a Virgem Maria, que havia concebido do Espírito Santo, conforme Lucas 1, versículo 35, quando meditava no seu coração os mistérios do Messias, ao qual estava associada. Ponto 17. É conveniente sublinhar aqui, neste ponto, que o Espírito do Senhor, que se pousa sobre o futuro Messias, é, claramente, antes de mais nada, um dom de Deus para a pessoa deste servo do Senhor. Mas ele não é uma pessoa isolada e independente, pois opera por vontade do Senhor, com o poder da sua decisão ou escolha. Se bem que, à luz dos textos de Isaías, a obra salvífica do Messias, servo do Senhor, inclua a ação do Espírito, que se desenrola mediante ele próprio. Todavia, no seu contexto veterotestamentário, não é sugerida a distinção dos sujeitos ou das pessoas divinas,
tais como subsistem no mistério trinitário e serão reveladas depois no Novo Testamento. Quer em Isaías, quer em todo o Antigo Testamento, a personalidade do Espírito Santo acha-se completamente escondida. Escondida na revelação do único de Deus, bem como no anúncio profético do futuro Messias. Ponto 18. No início da sua atividade messiânica, Jesus Cristo socorrer-se-á deste anúncio contido nas palavras de Isaías. Isso aconteceria na cidade de Nazaré, onde ele tinha transcorrido 30 anos da sua vida, na casa de José, o carpinteiro, ao lado de Maria, a Virgem, sua mãe. Quando lhe foi dada a ocasião de tomar a palavra na sinagoga, tendo aberto o livro de Isaías, encontrou a passagem em que está escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, por isso me consagrou com a unção." E depois de ter lido este texto, disse aos presentes: "Cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura que acabais de ouvir." Conforme Lucas capítulo 4, versículo 16 a 21. Deste modo, confessou e proclamou ser aquele que foi ungido pelo Pai, ser o Messias, isto é, aquele no qual tem a sua morada o Espírito Santo, como dom do próprio Deus, aquele que possui a plenitude deste Espírito, aquele que marca o novo princípio do dom que Deus concede à humanidade no Espírito Santo. Secção 5. Jesus de Nazaré, elevado no Espírito Santo. Ponto 19. Embora Jesus não seja recebido como o Messias na sua terra de Nazaré, todavia, ao iniciar a sua atividade pública, a sua missão messiânica no Espírito Santo foi revelada ao povo por João Batista, filho de Zacarias e de Isabel. Ele anuncia, junto do Jordão, a vinda do Messias e administra o batismo de penitência. Ele diz: "Eu batizo-vos com água, mas vai chegar quem é mais forte do que eu, a quem eu não sou digno, nem sequer de desatar as correias das sandálias. Ele batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo." Lucas capítulo 3, versículo 16. João Batista anuncia o Messias, o Cristo, não apenas como aquele que vem com o Espírito Santo, mas como aquele que também é portador do Espírito Santo, como seria melhor revelado por Jesus no cenáculo. João torna-se, quanto a isto, o eco fiel das palavras de Isaías, palavras que, proferidas pelo antigo profeta, diziam respeito ao futuro, ao passo que, no seu ensino nas margens do Jordão, constituem a introdução imediata à nova realidade messiânica. João é não só profeta, mas também mensageiro. É o precursor. João é não só profeta, mas também mensageiro. É o precursor de Cristo, aquilo que ele nunca. João é não só profeta, mas também mensageiro. É o precursor de Cristo. Aquilo que ele anuncia realiza-se diante dos olhos de todos. Jesus de Nazaré vem ao Jordão para receber, também ele, o batismo de penitência. À vista do recém-chegado, João proclama: "Aí está o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo." João capítulo 1, versículo 29. E diz isso por inspiração do Espírito Santo, conforme está em João capítulo 1, versículo 33 e seguintes, dando testemunha do cumprimento da profecia de Isaías. Ao mesmo tempo, confessa a fé na missão redentora de Jesus de Nazaré. Nos lábios de João Batista, as palavras Cordeiro de Deus encerram uma afirmação de verdade quanto ao Redentor, não menos significativa do que as palavras usadas por Isaías, servo do Senhor. Deste modo, com o testemunho de João junto do Jordão, Jesus de Nazaré, rejeitado pelos próprios conterrâneos, é elevado
aos olhos de Israel como Messias, ou seja, o ungido com o Espírito Santo. E o testemunho de João Batista é corroborado por um outro testemunho, de ordem superior, mencionado pelos 3 evangelhos sinóticos. Com efeito, quando todo o povo já tinha sido batizado, e no momento em que Jesus, recebido o batismo, estava em oração, abriu-se o céu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corporal como uma pomba. Lucas capítulo 3, versículo 21 e seguintes. E, simultaneamente, ouviu-se uma voz vinda do céu que dizia: Este é o meu Filho muito amado, no qual pus as minhas complacências. Mateus capítulo 3, versículo 17. É uma teofania trinitária, que dá testemunho da exaltação de Cristo por ocasião do batismo no Jordão. Ela não só afirma o testemunho de João Batista, mas revela uma dimensão ainda mais profunda da verdade acerca de Jesus de Nazaré como o Messias. Ou seja, o Messias é o Filho muito amado do Pai. A sua exaltação solene não se reduz à missão messiânica do servo do Senhor. À luz da teofania do Jordão, esta exaltação alcança o mistério da própria pessoa do Messias. Ele é exaltado porque é o Filho da complacência divina. A voz do alto diz: o meu Filho. Ponto 20. A teofania do Jordão ilumina, somente de modo fugaz, o mistério de Jesus de Nazaré, cuja atividade será toda ela desenvolvida com a presença do Espírito Santo. Este mistério virá a ser gradualmente desvendado e confirmado por Jesus, mediante tudo o que ele fez e ensinou. Atos capítulo 1, versículo 1. Atendendo-nos à linha deste ensino e dos sinais messiânicos realizados pelo mesmo Jesus, antes do discurso de despedida no cenáculo, encontramos acontecimentos e palavras que constituem momentos particularmente importantes dessa revelação progressiva. Assim, o evangelista São Lucas, que já tinha apresentado Jesus cheio do Espírito Santo e conduzido pelo Espírito ao deserto, conforme está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 1, faz-nos cientes de que após o regresso dos 72 discípulos da missão que lhes fora confiada pelo Mestre, conforme está em Lucas capítulo 10, versículo 17 a 20, enquanto eles, cheios de alegria, lhe relatavam os frutos do seu trabalho, nesse mesmo momento, Jesus exaltou de alegria sobre a ação do Espírito Santo, Lucas 10, capítulo 21, e disse: Eu te dou graças, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e aos inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque isto foi do teu agrado, conforme está em Mateus 11, versículo 25 e seguintes. Jesus exulta pela paternidade divina. Exulta porque lhe foi dado a revelar esta paternidade. Exulta, por fim, por uma com que irradiação especial da mesma paternidade divina sobre os pequeninos. E o evangelista classifica tudo isto como uma exaltação no Espírito Santo. Esta exaltação impele Jesus, em certo sentido, a dizer ainda algo mais. Ouçamos. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Lucas capítulo 10, versículo 22 e conforme Mateus capítulo 11, versículo 27. Ponto 21. Aquilo que durante a teofania do Jordão veio, por assim dizer, do exterior, do alto, aqui provém do interior, isto é, do mais íntimo do ser que é Jesus. É uma outra revelação do Pai e do Filho, unidos no Espírito Santo.
Jesus fala só da paternidade de Deus e da própria filiação. Não fala diretamente do Espírito, que é amor, e por isso união do Pai e do Filho. Não obstante, aquilo que ele diz do Pai e de si, o Filho, brota daquela plenitude do Espírito que está nele mesmo e se derrama no seu coração, impregna o seu próprio eu, inspira e vivifica a partir da profundeza do que ele é, a sua ação. Daqui, esse seu exultar no Espírito Santo. A união de Cristo com o Espírito Santo, da qual ele tem uma consciência perfeita, exprime-se nessa exultação que torna perceptível, de certa maneira, a sua fonte recôndita. Dá-se assim uma especial manifestação e exaltação próprias do Filho do Homem, do Cristo Messias, cuja humanidade pertence à pessoa do Filho de Deus, substancialmente uno com o Espírito Santo, na divindade. Na magnífica confissão da paternidade de Deus, Jesus de Nazaré manifesta-se também a si mesmo, o seu eu divino. Ele é, efetivamente, o Filho da mesma substância, consubstancial. E por isso, ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho. Aquele Filho que por nós, homens, e para a nossa salvação, se fez homem, por obra do Espírito Santo, e nasceu de uma virgem cujo nome era Maria.